Vamos lá, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre 8 coisas que a escola deveria ensinar. Na verdade, quando eu comecei a estudar essa parte, comecei a ver, aí pareciam umas 507 coisas que a gente nunca aprende na escola, entendeu? Mas obviamente eu não podia fazer um vídeo com 507 coisas, eu escolhi 8 que eu acho que são extremamente válidos. Mas antes, escreve aqui no comentário, gente. Eu quero que vocês escrevam, antes que você veja as coisas que eu falo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça que a escola deveria te ensinar e nunca te ensinou na vida, ok? Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreve. Então vamos começar. Algumas coisas, algumas habilidades, algumas coisas básicas para a gente viver, para a gente ter sucesso na vida que a escola nunca ensina. Primeira coisa, falar em público. Mas não só falar em público, em falar em geral, poder se expressar, poder mostrar argumentos, poder conversar, poder apresentar um projeto, saber falar rápido, saber falar devagar, saber apresentar em poucas palavras, em muitas palavras. Dizem que o medo de falar do ser humano em público é maior do que o medo que ele tem de morrer, só para você saber. Tem pessoas que só de pensar ele já caga, entendeu? Então, aprenda isso. Talvez você começasse desde pequeno, treinasse um pouquinho na escola, na frente da professora, um pouquinho com os amiguinhos. Os poucos, ele ia desenvolver isso. Porque pensa que se você não sabe expressar, se você não sabe dialogar, você não sabe mostrar suas ideias, nem estou falando em público, para uma pessoa, para duas, três, como você quer evoluir na vida? Isso é uma das habilidades mais importantes. Segundo, aprender a se relacionar. Como assim, Ben? Hoje no século XXI, mas não só no século XXI, sempre foi assim. 20% profissionalismo, 80% relações humanas. Isso independente da profissão que você vai escolher na sua vida. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você não sabe relacionar com as pessoas, se você não sabe trabalhar em grupo, se você não sabe tratar bem as pessoas, se você não sabe ter empatia com as pessoas, todo esse relacionamento, ele é fundamental para o sucesso. Vou contar para vocês minha história. As pessoas muitas vezes perguntam bem, você tinha problemas no início de aprender português? Por que você falhou? O português foi o motivo? Eu falo, não, português foi fácil. Português é uma língua que eu ainda não sabia, era só aprender. Só que relacionar o que está ligado à culturas diferentes, cultura de estrangeiro, de israelense é diferente do que Brasil. Todo esse relacionamento com o ser humano, saber conversar, tudo isso é uma habilidade extremamente importante. E se você não aprende ela, você vai ter problemas sérios. Então, se você quer ser um grande executivo, um grande empresário, realmente para influenciar pessoas, para influenciar a equipe, você vai precisar saber como relacionar com eles. Como saber fazer esse elo emocional com outras pessoas. Isso deveria aprender na escola desde pequeno. Terceira coisa, pensar fora da caixa. Gente, hoje o mundo vive de inovação. Startup vale bilhões e tudo começa o quê? Como uma ideia de alguém que pensou fora da caixa. Que a vida toda foi feito as coisas assim e de repente alguém fala, não, mas podemos fazer diferente. Podemos fazer uma coisa que vai facilitar a vida do ser humano. Mas para isso você tem que pensar fora da caixa. Você não pode estar doutrinado o dia todo, pensar, não, só isso, sempre foi assim, vai ser assim. Não, pensa, por isso que permite a criatividade, permite errar, permite fracassar. Isso faz parte do processo de pensar fora da caixa. Quarta habilidade que precisamos ter, negociar, gente. Negociar, simples. Ter essa habilidade pode te poupar muito dinheiro e grandes prejuízos ou trazer lucros. Saber negociar coisas básicas. Quando você compra seu apartamento, quando você compra seu carro, quando você investe, você tem que saber negociar. Não tem como você só aceita isso, não. Tem que saber negociar. E uns grandes negociadores fazem grande sucesso hoje em dia. Quinta coisa, você estava me esperando que eu vou falar disso. Inteligência financeira. Saber coisas básicas, gente. Com todo respeito para as aulas de matemática que eu fiz na escola, mas 95% do que eu estudei não serve para nada. O que eu precisava são 5% das coisas, e esses 5% a maior parte das crianças muitas vezes não aprende. Entendeu? Coisas de juros compostos, fazer cálculos básicos. As pessoas não sabem quanto é financiamento, não sabem quanto eles vão pagar, não sabem como calcular financiamento para 30 anos, não sabem nada. Ele aprende geometria, aprende coisas que fazer nada. Não tem problema nenhum ensinar isso. Mas ensina o que precisa saber pro dia a dia.
Como a pessoa vai enfrentar um mundo onde o tempo todo vai ser exigido o dinheiro dele, exigido que muitas vezes que ele não sabe como poupar, não sabe como investir corretamente. Então ele vai ter que usar financiamento, vai usar cartão de crédito, tudo isso, e não sabe calcular juros, não sabe fazer coisas básicas. Mas não só estou falando de cálculos, coisas de declaração de imposto de renda, como funciona impostos, como funciona para declaração, como cuidar do seu patrimônio, como evitar fazer dívidas. Coisas básicas que não aprende na escola. Aí a pessoa aprende em tempo real, ou não aprende, quer dizer, ele começa a viver, começa a ganhar dinheiro, trabalhar, tudo isso, e se ferra porque nunca aprendeu. Aí, ou ele aprende já na prática, se ferrando, ou às vezes não aprende. Aí com 50 anos, 60, fala, não sabia, nunca fiz, nunca me ensinaram. Pois é. Isso aqui, infelizmente, eu não vou entrar para esse assunto agora, mas só vou falar uma coisa pequena. Povo ignorante é uma coisa muito boa para os governos corruptos, infelizmente. E foi feito assim. 30 anos, 40 anos, falam que desde que começou o Brasil. Quanto mais ignorantes, mais fácil. Tudo que acontece no sistema financeiro do Brasil, juros de 8% ao mês de cheque especial. E pessoas usam. Usar cheque especial é como pegar dinheiro como agiota todo mês. E as pessoas não acham nada de errado. Por quê? Porque são tão ignorantes que nunca aprenderam o que é 8% por mês, que eles acham normal. Normal. Esse plano de ensinar, muitas vezes perguntam, bem, por que não comecei a ensinar na escola? Talvez por isso. Porque quando a pessoa vai estar um pouquinho mais consciente do certo e errado, muito do sistema financeiro vai mudar. Próxima habilidade, não tem nada a ver com dinheiro. Vamos falar sobre nutrição. Como assim nutrição? Gente, presta atenção. A coisa mais importante para o ser humano é a saúde, certo? Ótimo. E todos vocês devem estar careca de saber que a saúde é ligada para a nossa alimentação. E o que vocês aprendem na escola sobre alimentação, sobre nutrição? A maior parte das pessoas adultas que eu converso não sabe a diferença entre carboidratos, proteínas, gorduras, aminoácidos. Não sabem nada. Não sabem como eles prejudicam, não sabem nem para que eles comem. Nem sabem para que serve a comida, não sabem nada. Então as pessoas saem da escola, continuam alimentando como se fosse uma coisa secundária na vida, come o que tiver, conforme as condições que tem. E aí, fica acima do peso, doentes, cheio de problemas. Mas ninguém nunca ensinou eles na escola, falou, presta atenção, você tem que comer isso, isso, isso. Isso eu não estou falando da teoria da aula de biologia, estou falando da prática. Ensinar o que é alimentação saudável, o que é nutrição, como ter bons hábitos, como os maus hábitos te prejudicam. Você precisa aprender isso, entendeu? Veja a alimentação que as crianças muitas vezes têm. Pergunta a eles se eles sabem qual é o efeito de coxinha ou de cachorro quente na saúde deles. Qual a consequência disso, para um dia eles vão ser adultos, obesos, doentes e tudo isso. Eles têm uma vaga noção, se eles não aprendem isso. Seria uma coisa ensinar. Próximo ponto, ensinar a investir. Nem vou falar de investimento na bolsa, tudo isso, mas ensinar a importância de investir. Imagina se você ensina crianças, desde pequeno, desde que ele tem, sei lá, 8 anos, 10 anos, ele começa a guardar, não só o que aos poucos sortudos que aprende em casa. Se ensina isso de verdade na escola. Porque vocês sabem que todo investidor, ele sabe disso, que a maior fator que aumenta os seus rentabilidades, sabe qual é? Pois é, tempo. Então, quanto mais cedo você começa, mais tempo para os juros compostos trabalhar a seu favor. Então, você pode começar a investir com 30 anos, você pode começar a investir com 25, com 20. Imagina se você começasse com 8. Imagina com 8 quanto você ter com 38, 30 anos depois. Entendem? Juros compostos. Mas as pessoas não sabem, não aprendem. Então, aí talvez no futuro, quando ele vai sair, vai começar a receber, quem sabe um dia vai sobrar, um dia ele vai aprender que precisa. Por isso que no Brasil nós temos uma quantidade tão ridícula de pessoas que investem. Mesmo na Bolsa de Valores que a gente subiu muito nos últimos 2 anos, estamos falando de, agora por volta de 3 milhões, e num país de 210 milhões de habitantes, estamos falando de 1,5%. Quase nada. Então, por isso que tem que aprender, por isso que tem pessoas que deixam ainda o dinheiro na poupança. Por quê? Porque nunca aprenderam o que é juros reais, o que é juro nominal, coisas básicas que você precisa para ter sucesso. Próximo ponto. Isso eu tenho certeza que você nunca pensou.
como prestar primeiro socorro. Já pensou? Como cuidar de ferida? Como cuidar de uma pessoa engasgada? Como a pessoa cuidar de alguém que acabou de receber choque elétrico? Como salvar? Imagina isso. Imagina, mas não é, de novo, eu não estou falando, mas eu fiz uma aula. Não estou falando de fazer uma aula, sabe? De repente a enfermeira da escola vem, faz uma aula. Não, ensinar na grade mesmo, porque uma aula, esquece, 2 semanas depois você já esquece. Você vai ver alguém que recebeu o choque e você vai ficar paralisado. Eu falo ensinar na grade mesmo coisas que vai transformar a vida do ser humano. Um conhecimento que vai servir ali, que pode ser realmente útil para a vida dessa criança e para a vida adulto. Quantas coisas nós precisamos aprender, quantas habilidades nós precisamos ter. Pensa que a gente está na escola só da primeira fase, são 12 anos. Sabe quantas coisas dá para ensinar em 12 anos? E ainda para criança que tem sede de aprender, criança que absorve as coisas com muita facilidade, quantos conteúdo de valor poderia colocar na vida dessa criança. E eu vou te falar uma coisa, isso não é nem questão de investimento, é questão de boa vontade. Porque do mesmo jeito que você ensina ele uma como falar? Esses quadrados, redondos. Geometria. Da mesma jeito que você ensina geometria, podia investir em ensinar juros compostos dessa parte. Da mesma facilidade. E realmente se preocupar que a pessoa sabe essas coisas. E não se preocupar se ele tira boas notas em uma prova que nunca na vida ele vai colocar em prática. E essa é a boa vontade, essa é a vontade de transformar a escola realmente de uma ferramenta para transformar cidadãos melhores preparados para o mundo. E não apenas fazer um X, passou de ano, próximo aluno. Bem, e as coisas, eles vão mudar um dia, a escola vai ser melhor? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Como pais que têm filhos, sua obrigação não é esperar que a escola vai melhorar, talvez mudando de escolas melhores, mas não é isso que vai adiantar. É você pegar a responsabilidade para ensinar aos filhos as habilidades que estão faltando, as habilidades que você sabe. E às vezes nem você sabe essas habilidades que são importantes, então aprenda para poder ensinar seus filhos. Não espera ninguém cuidar do futuro de seus filhos, é nossa responsabilidade fazer isso. Vou contar para você uma história espetacular. Agora a gente terminou a mentoria, turma 1, todos vocês acho que já acompanharam no Instagram, se vocês não estão acompanhando, acompanha pelo Instagram. Um dos formados chamava Sr. Edison. Sabe quantos anos ele tem? 88 anos. E ele é médico, aposentado obviamente, médico bem sucedido, formou filhos, já tem a vida feita obviamente. E ele falou no depoimento dele, por que ele fez a mentoria? Ele fez a mentoria para aprender sobre finanças e desenvolvimento pessoal, não para ensinar os filhos, porque ele já formou os filhos, para ele saber como conversar com os netos. Olha que legal, essa vontade com 88 anos, aprender. Então você que está assistindo o vídeo, aprende as coisas, aprende as habilidades que você acha essencial para seus filhos aprender, e senta com eles, aprende com eles, ensina eles, prepara eles melhor para esse mundo, porque precisa. Se gostou, compartilha, curte, e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Um beijo no coração. Ficou melhor esse ferramenta.